Ninja sempre tem um comentário... O Ninja, ele chega... Bem, meus amigos, então, o Igor agora, nós vamos fazer essa coletânea de artigos que já estão prontos. Então, os artigos são Igor, Natália, Jonatas, Pablo e Vitor. Esses 5 falam sobre Covid. Nós vamos pegar esses 5 artigos e passar para o inglês, e nós vamos submeter na revista Sustentabilidade, que ela tem Scopus e JCR. Então, o Igor vai mostrar mais ou menos como é que vocês vão traduzir para o inglês. Eu vou dar um prazo, e depois que cada um traduzir, nós vamos concentrar todos esses artigos na Paula, depois vamos fechar essas datas também, que aí a Paula vai fazer o ajuste fino, e aí nós vamos submeter lá na revista Sustentabilidade. Tá bom para todo mundo? Mas, veja bem, isso não é obrigatório não, tá? Eu estou só dando uma ideia, estou querendo turbinar, né, a vida acadêmica de todo mundo. Quem não quiser, não precisa fazer. É só uma ideia, tá? Já entregaram o trabalho, os conceitos já vão ser dados, cada um pode seguir sua vida, né? Só estou querendo tirar o máximo, né? Já que vocês trabalharam, a gente pode tirar a última gota de sangue desse defunto, né? Então, né, aí vocês avaliam. Mas vamos lá, Igor. Então, mostra aí para a gente mostra um exemplo aí para a gente. Bom dia a todos. Então, como o comandante bem disse, eu vou mostrar um passo a passo bem rápido e simples de passar um artigo em português para a língua inglesa e fazendo um mínimo de revisões, né, com o menor esforço, né, que eu acho que é o melhor. Então, o primeiro passo, aqui eu tenho um artigo que foi publicado no INCIDE, um artigo completamente em português. Eu quero passar esse artigo todo por inglês do jeito que ele está, né? Eu não vou fazer nenhuma melhoria, então só quero passar ele para o inglês. O Microsoft Word, ele já disponibiliza uma ferramenta, se não me engano, é a partir só do 2019. Tá? Aí eu teria que verificar se em 2016, se uma versão mais antiga também tem esse recurso. Só que é muito fácil baixar o 2019, na internet você consegue encontrar uma licença grátis, tal, tranquilamente. Ele tem essa ferramenta aqui, ó, na aba revisão. Eu peço desculpas porque quando eu compartilho, a tela de controle do Zoom fica bem em cima do controle aqui do Word, tá? Mas na aba revisão, aí vocês podem até testar no Microsoft Word de vocês, ou no editor de texto, talvez a Apple também disponibilize, não tenho certeza. Mas caso vocês precisem, vocês podem me mandar, eu faço aqui no meu computador, só mando para vocês de volta e vocês fazem a revisão, como eu vou ensinar mais à frente. Tá? Então aqui tem essa aba, ó, traduzir, que você tem a opção de traduzir uma seleção de texto, você vem aqui, seleciona e clica para traduzir seleção, ou o pulo do gato, que é traduzir o documento. Clicando em traduzir o documento, olha só a mágica. Demora um pouco, porque ele faz a varredura de todo o texto, né, claro. Você escolhe o idioma de origem, né, esse português, e o idioma final, né. Então aqui eu clico em traduzir. Aguardo um pouco. Demora mais ou menos uns 40, 50 segundos, dependendo, claro, né, do tamanho do texto também. E só para contextualizar, esse artigo ele foi publicado no INCIDE, e aí, usando esse passo a passo que eu vou mostrar para vocês, ele foi publicado também no Simpósio Internacional do Método HP, que foi aquele que eu coloquei a foto no grupo, né? Então, usando esse passo a passo que eu vou mostrar, olha aqui o artigo todo em inglês já, ó. Lembram que ele estava todo em português, né? Ele passa para o inglês tudo. Aqui o abstract já estava em inglês, então ele mantém, né? Então aqui eu deleto, né, nesse caso. A introdução toda em inglês. Ele mantém os links do Mendeley, caso vocês... não, correção. Nessa versão aqui, ele não mantém o link do Mendeley. Porque justamente, ele altera, inclusive, as referências, ó. Olha só. Aqui, ó. Deixa eu mostrar um exemplo. Essa referência aqui, ó, do Teixeira Júnior, ela era exatamente em português. Ele manteve em português o link, né, porque não faz sentido traduzir o link, mas o texto, o título do texto, ele traduz também para o inglês. Então, ele pega o texto, considera o texto cru, né, ele desabilita os links do Mendeley,
e passa tudo para o inglês. Então, ele traduz, inclusive, ó, tabelas, tá? O artigo está todo em inglês. Claro que tem algumas inconsistências, é natural que ele faz uma tradução online, mas a gente já ganha um tempo absurdo só com essa ferramenta. Agora eu vou mostrar uma outra ferramenta, essa é online, tá? Que é o Grammarly. Ele é grátis, é só entrar nesse... Eu vou colocar aqui no chat, para quem o pessoal vai ter que usar com certeza, né? O chat aqui, bate-papo. Essa ferramenta, ela te dá a consistência de trechos em inglês. Vou mostrar como. Eu sempre faço online porque ela dá uma nota para cada trecho e a gente consegue ver o que melhorar, consegue ter uma noção de como está aquele trecho específico. O Word também disponibiliza uma interface com o Grammarly, né? Quando você instala, ele já te guia para fazer esse link também com o Word, então fica aqui com o Grammarly aberto. A dificuldade do Grammarly no editor de texto é que ele não te dá uma nota para cada parte do seu texto. Por isso que eu prefiro usar online. Então, como é que eu faço? Copio e colo aqui o determinado trecho, abro aqui um novo documento online no Grammarly, é muito fácil de utilizar. Ele carrega, eu colo aqui. Espera aí que ele não colou lá o... Fiz besteira aqui, né? Agora foi. A versão que eu estou mostrando é a versão free, tá? Não estou mostrando a versão paga. Na versão paga ele tem várias outras funcionalidades, mas eu acho que não é necessário. Com a versão free já dá para safar tranquilamente. Então, a audiência, eu sempre coloco expert, né, que é um nível mais exigente. Formalidade, eu coloco formal, porque é um texto acadêmico. Essa funcionalidade é premium, né? Eu colocaria aqui acadêmico. No caso do free, você tem acho que 3 ou 4 utilizações que permitem esse domínio, né, acadêmico. Mas o geral já tem brilhantemente também, sem problema. O tom eu coloco neutro, eu coloco respeitoso e analítico, né, que são, no meu modo de ver, vocês podem até escolher outros tipos de tons, né, para ele selecionar o vocabulário utilizado. Mas acredito que no contexto acadêmico, um tom neutro, porque você não pode expor opinião, né, você não pode usar adjetivos exorbitantes, enfim. Um tom analítico, normalmente nossos textos são analíticos, e um tom respeitoso, para justamente ter um vocabulário apropriado para um texto acadêmico. E o intuito do texto, eu coloco que é descrever e informar. Né? Tá? E aí, eu clico aqui. Olha que interessante, ele vai avaliar o meu texto e me dá uma nota de 0 a 100. Ó. Ele me deu a nota 87 aqui. O que acontece? Ele me mostra... É porque esse texto aqui já foi bem traduzido. Normalmente, se tivesse erro de espaço, erro de palavra mal utilizada, ele mostraria, e quando você clicasse, nesse caso, ó, ele já me mostra a sugestão para melhoria. Em situações de crise, nesse caso, realmente só o termo crisis já atenderia. Tá? O que eu acho interessante na ferramenta, mesmo sendo free? Ele me mostra também quais... Assim, ele não me dá a solução, né? Ele me mostra onde está o erro e ele dá uma quantidade de erros. Ó. Nesse trecho aqui, eu tenho 3 erros de erro de voz passiva, um erro de escolha de palavra e um erro de falta de pontuação. Então, olhando aqui com mais calma, provavelmente você vai verificar que erro é esse e vai trocar. Ah, aqui eu coloquei na voz passiva, então eu vou trocar e vou colocar na voz ativa. E esse overall vai aumentando à medida que você vai corrigindo esses erros e você vai deixando o teu texto todo arredondado, né? Todo certinho. Tá bom? Aqui provavelmente, talvez seja só um espaço. Ó, aqui era só um espaço. Estava faltando depois da vírgula. Eu já corrigi, já aumentou meu overall para 96. Então você vai aqui, ó, escolha de palavras. Provavelmente a escolha de palavras é esse termo national. Então eu vou no Google, coloco aqui eu posso colocar Brasília, alguma coisa do tipo. Vamos ver se vai aumentar a nota. Manteve. Aqui ele já considerou errado, provavelmente porque tem que ser maiúsculo. Ó,
Então, ele faz algumas correções bem legais que evitam que vocês errem coisas bobas, né? Aqui, ó, não é mais erro, tá vendo? Mas também não aumentou o overall, justamente porque tem mais 3 erros aqui de voz passiva. Provavelmente eu poderia colocar... Enfim, eu teria que avaliar com mais calma, não é o intuito agora, né? O intuito é mostrar as funcionalidades da ferramenta. Acho que já deu para perceber como ela funciona. E aí eu venho aqui, dou um Ctrl+C, volto para o meu texto e substituo. Esses parágrafos aqui já estão corrigidos e referendados, né, pela ferramenta, entre aspas. Então aqui eu faço isso para o texto inteiro, coloco lá e ele vai me dar. Deixa eu só ver se esse aqui tem mais erros para mostrar. Aqui, ó. Aqui já tem vários erros. Aqui ele vai calcular. Aqui ele já substitui essa expressão por várias outras, né? Ele te dá opções, então aqui, sei lá, by. Acho que... até que a correção está bem legalzinha aqui, não tem tanto erro mais. Dá para perceber que o próprio tradutor do Word ele já faz uma tradução relativamente confiável. É claro que tem que ser feita uma revisão mais detalhada, que a Paula vai fazer para a gente, né? Claro. Aqui é só um espaço, estava errado. Essa palavra aqui está errada, não é com E, com I. Então ele vai te dando todas as... Essa palavra que ele não reconhece, se eu não me engano, é uma sigla, né? É Águas Jurisdicionais Brasileiras. Então, seria AJB, ou quando passasse para o inglês, transformaria em outra sigla. Enfim, é bem simples de utilizar. Aqui ele reconhece como erro, porque aqui é BN, né? Que seria Brazilian Navy. Então, aqui provavelmente está faltando uma vírgula. Então, ele vai te mostrando onde estão as inconsistências e você corrige rapidamente. Ó, já está em 98 a minha pontuação para esse trecho, já está contento. Normalmente, eu considero acima de 90 como um texto bem escrito, né? E passível de compor o nosso artigo. Tá bom? Então, aqui, estou cronometrando, acho que em 5 minutos, a gente transformou nosso artigo para inglês e já fez a revisão de 4 parágrafos aqui, de uma forma bem rápida, simples, e sem precisar saber inglês. O meu nível de inglês é intermediário, e com essas ferramentas eu pude publicar aí alguns artigos internacionais esse ano, né? Por isso que eu até comentei com o comandante que seria legal mostrar para vocês essas funcionalidades que são grátis, simples de utilizar e que otimizam muito o nosso tempo. Só para fechar, considero importante falar também, em textos acadêmicos na língua portuguesa, não se deve utilizar a primeira pessoa, né? Então, não se deve dizer podemos observar ou eu fiz aquilo. Isso não existe, né, em texto acadêmico na língua portuguesa. Na língua inglesa, pode ser utilizada a primeira pessoa, inclusive em vários textos da Ômega nós verificamos que eles usam nós aplicamos, we applied. Então, quando nesses textos específicos isso não aconteceu, mas normalmente muitos erros de voz passiva, aqui tem 4 erros de voz passiva, provavelmente esse aqui é um erro de voz passiva que ele considera. Eu poderia alterar a ordem do sujeito predicado e colocar na voz ativa, esse erro iria sumir, tá? Mesmo que isso seja transformar para a primeira pessoa. São aceitos em alguns periódicos e, inclusive, nos mais relevantes, isso é muito visto, né? A primeira pessoa em textos em inglês. Vale a pena ressaltar essa pequena diferença, né, entre textos em português e inglês. E é isso que eu queria passar com relação a verter textos de português para inglês e fazer essa mínima correção, né, essa mínima verificação de consistência, utilizando o Grammarly e a ferramenta de revisão do Word. Era basicamente isso, bem rápido. Muito bom, excelente. Bem, rapaz, eu acho que essa dica que o Igor acabou de passar para vocês, olha, é como se fosse uma barra de ouro que ele estivesse passando para vocês, né? Quer dizer, nós já colocamos aí vários artigos internacionais, já esse ano, no ICPR, no International Symposium of HP, em vários eventos internacionais utilizando essa ferramenta, e fica uma tradução muito boa, né? Muito bom. E, na verdade, acaba que, para os nossos trabalhos, os nossos artigos,
realmente se tornarem uma referência. O interessante é que se torne uma referência não só no Brasil, como no mundo todo, né? Então, nós precisamos internacionalizar os nossos trabalhos, né? Mas isso é o que eu falei, para quem quiser, não é, né? Não é obrigatório, não é... Tá? Bem, então, obrigado, Igor, por ter mostrado essa ferramenta, né? E aí vamos ver como é que a gente vai fazer essa combinação agora, tá? Deixa eu pausar aqui.